Muito bem, hoje nós vamos então desmontar, fazer uma verificação e uma montagem novamente de uma bomba de duplo diafragma. Neste caso nós temos um modelo, uma DDP-15, ok? Aqui é uma DDP-15 com 2 pulmões. Essa mesma bomba tem também uma versão com um único pulmão central, mas ela é uma DDP-15. Então nós vamos desmontar um lado e o bloco, tá? Para dar uma verificada nas membranas e na parte interna aqui do módulo dela, ok? Mas daí a gente vai desmontando e vai conversando. Basicamente o que a gente vai precisar aqui, uma caixinha para ir guardando todos os parafusos para não perder nada, uma chave combinada 13, uma combinada 19, ok? Uma chave Allen para esse parafuso, que é uma 6, uma chave de fenda e, muito importante, uma graxinha PTFE, tá? Graxa PTFE, para quê? Para fazer a lubrificação correta dos elementos que estão aqui dentro, ok? Eu já tinha previamente tirado alguns parafusos, tá? Importante soltar todos os parafusos e guardando para que não tenha nenhum risco de perder algum e depois a gente não consiga vedar corretamente a bomba, tá? A vedação da membrana da bomba aqui dentro está diretamente ligada à quantidade e aperto correto dos parafusos que nós temos que colocar. Então, perder um parafuso significa não tê-lo ali, significa não ter a vedação correta da bomba e depois o funcionamento fica comprometido. Muito bem. O que nós temos aqui é o corpo lateral da bomba, tá? Com o seu pulmão. Depois nós vamos fazer uma verificação no castelo, aqui em cima. Por agora, nós vamos trabalhar com a verificação da membrana. Então, essa membrana é o elemento que vai fazer, então, a compressão, a sucção e depois envio da tinta no sentido da bomba, tá? Então, nós vamos soltá-la aqui. Vamos pegar uma chave 13, okay? Um parafuso central com uma arruela pressionando. A inspeção dessa bomba é interessante verificar se ela não tem nenhum tipo de amassado ou um rasgado. Eventualmente ela rasga ou ela, dependendo, como eu falei, do parafuso, tá? Do aperto que se dá aqui com o parafuso no torque, se não der o torque correto, ela não veda corretamente e aí eventualmente a tinta pode entrar na cavidade da bomba. O que não é para acontecer. Por quê? Você vê que essa parte aqui da membrana para dentro é uma parte pneumática, tá? Ela não tem contato com a tinta. Quando a membrana está posicionada, a parte que tem contato com a tinta é essa parte de fora. Normal, quando eu desmonto uma bomba já em uso, mesmo após a limpeza, ainda tem algum resíduo, algum resquício de cor do material aqui nessa parte de fora da membrana e nunca, jamais na parte interna ou nesse corpo, na cavidade. Porque se tiver aqui, aí nós temos um problema sério, porque aqui o elemento pneumático está contaminado, ok? Isso aqui é o elemento, tá vendo? É o pistão de funcionamento. Quando nós tivermos o ar comprimido, esse bloco superior vai ficar movimentando. Então esse movimento de ir e voltar é que vai movimentar esse pistãozinho aqui, que é o que vai fazer a bomba trabalhar, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente não vai desmontar esse bloco, nós vamos desmontar aqui, mas basicamente é para que a gente faça uma inspeção. Membrana, se a membrana estiver rasgada ou se ela estiver com alguma marcação, algum sintoma de que não está funcionando corretamente, precisa ser trocada. A troca basicamente é desmontar esse conjunto, ok? Que é desmontar esse conjunto, que se desmonta assim, é relativamente simples. Não jogar essas partes aqui, tá? Não jogar essas partes metálicas fora, esse disco e o parafuso com o outro disco. A única coisa que é trocada é efetivamente essa parte plástica aqui, ok? Branca.
Então, esse disco nunca joga fora, tá? Se estiver rasgada, você tira, desmonta aqui, empurra de volta, desmonta, monta a nova. O disco sempre com as ranhuras voltadas para o lado da membrana, justamente, tá vendo? Nós temos umas ranhuras aqui nesse disco. Da mesma maneira, essas ranhuras estão na parte interna desse disco. Então, há sempre a parte polida para fora e a parte com ranhuras para dentro, para que faça esse travamento da membrana, ok? Então, aqui a gente vai enroscar ela. Beleza. E depois a gente vai montar novamente lá no setor dela, ok? Por agora eu vou desmontar o bloco, então tiro esse conjunto com uma chave 19, simplesmente soltar essa conexão aqui, essa porca. Tiro todo o módulo de controle, não preciso desmontar, mas essas peças eventualmente, essa peça ou esse módulo de manômetro, controle e manômetro, se eles estragarem por alguma razão, existe peça de reposição só para esse conjunto, ok? E vende assim o conjunto completo, ok? Muito bem, vamos desmontar o bloco em cima. O modo construtivo, esse parafuso que fixa o bloco, tá? Ele é diferente, ele é maior do que o parafuso que fixa a lateral, a tampa da membrana, ok? Então, sempre lembrar que são parafusos com a mesma entrada Allen, com a mesma chave Allen, mas eles são parafusos de comprimentos diferentes. Então, esse bloco, nós vamos retirá-lo daqui, tá? Com cuidado. Então, este é o movimento, este é o bloco que vai ficar movimentando, como eu tinha falado. Esse é o movimento pneumático que o ar vai fazer, ok? Dentro desse bloco de acionamento. Esse bloco de acionamento precisa ser lubrificado aqui, a gente já na remontagem vai mostrar como fazer. Aqui nós temos a parte do conjunto também que vai aqui dentro, tá? Sempre procurar deixar as peças da forma como a gente as encontrou. Essa tampa, ok? E aqui é a entrada de ar, pura e simplesmente, ok? A entrada de ar comprimido. Esse módulo de ar comprimido, desde aqui, passando por esse bloco e essa parte central aqui, tá? Ela precisa ser lubrificada de tempos em tempos. Porque o ar comprimido costuma ter umidade, então tem geração, acúmulo de água, formação de água. Em algumas regiões, em algumas cidades, algumas regiões do nosso país, isso é agravado. Então, quanto mais água vier no ar comprimido, pior vai ser a condição aqui dentro. Essa bomba está nova, mas nós temos bomba que chega a ter oxidação e água aqui dentro, presa dentro dessa cavidade, dentro desse bloco. Então, uma prática muito recomendada por nós é manter um filtro regulador, tá? Um regulador com filtro, um regulador de parede com filtro, como uma forma de reter mais um pouco da água que vem no ar comprimido. Fazer uma boa inspeção no seu compressor, uma boa inspeção na sua linha de ar comprimido, garantir que você purga regularmente a linha de ar comprimido para evitar acúmulo desnecessário de água. Mas eventualmente vai ter água aqui. Então, com uma pistola de ar, é possível simplesmente soprar o ar aqui, soprar, tirar todo o excesso de água que tenha e partir para a parte de lubrificação. Você vê que esse setor do corpo não é acessível, a gente não precisa lubrificar. Eventualmente, se houver presença de oxidação, aí será necessário desmontar todo o corpo da bomba, inclusive o respiro que está aqui embaixo, essa pequena peça que está aqui embaixo,
que é muito simples de tirar com a mão, cuidar para não perder. E por esse lado também é possível acessar a parte interna do mecanismo, tá? Se houver presença de oxidação, ferrugem, que possa ser notado aqui ou eventualmente nessa parte, tá? Significa que a presença de água aqui já oxidou os componentes e esse equipamento vai ter que passar por uma manutenção completa, com um desmonte completo do corpo, desmonte completo dessa parte, que eu vou desmontar apenas para a gente conferir, ok? Não é o tipo de manutenção preventiva, é uma manutenção corretiva, que tem que ser feita por um técnico especializado, para que a gente evite danificar o equipamento. Bom. Você vê que essa parte não tem um contato efetivo com o miolo central, mas o ar vai fluir sempre por esse mecanismo aqui, que é o mecanismo interno, tá? Como eu já havia falado, é o mecanismo interno daqui, é o mecanismo de eixo central, tá? Então aqui a gente percebe que há lubrificação, então, presença de um lubrificante original, que é uma graxa PTFE original. Na presença de muita água ou oxidação, ferrugem, você vai perceber que essa lubrificação original já está comprometida, então é preciso limpar toda a área e refazer a lubrificação usando graxa PTFE. E a aplicação da graxa PTFE é pouco material, não precisa exagerar, tá? E esse material deve ser aplicado nesse pistão, ok? Faz a movimentação dele, remove o excesso, não precisa deixar excesso, e essa mesma graxa, essa mesma lubrificação pode ser colocada de volta nessa vedação, tá? Existe peça de reposição tanto para a membrana quanto para esta vedação, se eventualmente precisar ser trocado esse vedante, tá? É um O-ringer de vedação, sempre colocar uma graxa para garantir a lubrificação desta parte do equipamento. Vamos montar novamente de volta o equipamento, ok? Existe uma furação correta. Posicionamento. Então, um Poka-yoke aqui, o posicionamento correto é esse. Okay? Lembrar de colocar os parafusos de volta no local. Não fazer nenhum tipo de torque inicial. Simplesmente posicionar os parafusos de fixação. A gente está só posicionando aqui, nenhum torque nesse primeiro momento na peça. Como nós temos um O-ringer de vedação na parte interna, atrás dessa tampa, nós precisamos primeiramente posicionar
todos os parafusos. Okay? Um torque inicial. Depois a parte de torque final. Só até onde a força normal do braço vai. Não precisa colocar nenhum tipo de extensor ou algo do tipo, do gênero, tá? Apenas um torque normal, mas garantir que os parafusos estão bem apertados para esse elemento não escapar daqui, ok? Lubrificação feita nessa parte, a lubrificação interna do módulo desse corpo pode ser feita por esse lado. Você pode lavar isso com solvente, ou querosene, ou gasolina, melhor gasolina, tá? Ou um solvente adequado para graxa. Depois secar adequadamente e fazer uma injeção de lubrificante por aqui. Pode ser um óleo de baixa viscosidade, por um exemplo, ou graxa, tá? Se você conseguir com um palito fazer uma injeção de graxa. No nosso caso aqui, a gente vai fazer a remontagem do bloco, a parte superior, ok? Então primeiro a tampa de vedação e o bloco. A gente pode montar ele aqui, fica até melhor. Tá? Vou montar ele desse lado que fica melhor. Esse pistão da caixa, que trabalha assim, ele precisa ser lubrificado. Então, nós podemos soltar essa tampa para fazer essa lubrificação efetiva se houver presença de oxidação, tá? Normalmente não é para ter, mas como eu mencionei antes, se houver muita água no ar comprimido, nós vamos perceber presença de oxidação aqui dentro desse bloco. Então é importante removê-lo, ok? Fazer a remoção dessa parte. Okay. E fazer uma lubrificação dessa área. Limpa, tá? Nós vamos limpar a área. Você pode utilizar aí um pano. Pode ser um pano limpo, seco ou embebido em um pouco de solvente para fazer a remoção efetiva de oxidação ou uma graxa seca, alguma coisa que tiver efetivamente presa aqui, tá? Novamente, nós vamos utilizar a graxa PTFE. A aplicação, essa quantidade é suficiente, ela é muito efetiva, tá? E aí nós vamos fazer a aplicação dentro desse corpo, ok? Para dentro, faz a aplicação em toda a cavidade, ok? Essa parte, ela movimenta também, é uma parte móvel, também precisa ser lubrificada. Coloca de volta a tampa e coloca de volta o fechamento. Vamos colocar o parafuso, segundo parafuso. Se houver presença de tinta dentro desse módulo ou dentro do corpo da bomba, é sinal de que a membrana está estourada e houve um vazamento. A membrana precisa ser trocada, ok? Se não houver presença de tinta, nenhum resíduo de tinta, então é só uma questão de realmente lubrificação, inspeção e lubrificação desse módulo, ok? Novamente, o aperto é um aperto simples, não precisa colocar numa moça e apertar com muita força, ok? O módulo vai ser lubrificado, a gente lubrifica essa parte central, um pouquinho de graxa PTFE. Tá? Essa parte central, que é o eixo central, ok? Movimenta para um lado.
movimenta para o outro. Lembra que essa parte já foi, esse eixo já foi lubrificado por essa extremidade, nós vamos lubrificar por essa extremidade também. Um pequeno bloco que vai aqui e a tampa de fixação dele. Este módulo vai montado aqui em cima, onde estava, com os parafusos mais longos. Só tem uma posição. As furações do corpo são feitas de maneira... As posições são feitas de maneira que só tenha uma posição correta para a fixação dos parafusos. Tá? Então todos os parafusos vão de volta tranquilamente. Coloco com a mão aqui. Okay. Lembrando, são os parafusos longos. Sempre garantir que os parafusos levem a arruela de pressão, porque é essa arruela que vai garantir que na vibração esse parafuso não vai soltar. Uma primeira fixação. Depois, um torque até onde a força normal. Preciso de um torquímetro? Não. Este não é um equipamento de alta precisão que necessite um torquímetro, mas nós temos apenas que garantir que os parafusos estão devidamente apertados para eles não soltarem depois. Tranquilo até aqui? Nenhuma dúvida? Vamos seguir com a montagem da membrana. Se eu precisar trocar a membrana, troquei a membrana, já estou com uma membrana nova. Lembrar de colocar, a membrana já vem nesta forma. Lembrar de montá-la aqui no local. Garantir que está tudo devidamente limpo. Chave 13 combinada, ok? Aqui é preciso fazer um bom torque. Um pouquinho mais de torque, para que esse parafuso não solte, ok? Ela vai ficar devidamente ajustada e presa aqui. Uma outra verificação que a gente também deve fazer periodicamente para manutenção do equipamento é referente às torres. Então, nós vamos desmontar aqui uma torre superior, tá? Junto com o pulmão, para fazer uma inspeção. Acho que assim está melhor. São 2 parafusos por torre, são 4 torres, são 2 torres na base da bomba e 2 torres na parte superior da bomba. Tá? Igualmente são parafusos longos. E o que nós temos aqui? Nós temos o castelo, que é esse suporte, tá? E temos uma esfera. Muito cuidado com a esfera, porque ela pode eventualmente se soltar. Tá? E o que basicamente que nós temos que inspecionar é a esfera, se ela está de alguma maneira... A esfera, se ela está de alguma maneira desgastada, ou se é essa base, esse suporte, que é fácil de ser retirado, esse suporte, se ele está desgastado na tua parte central, tá? Inspeciona os 2 lados, coloca a esfera de volta, pressiona com o dedo, verifica na parte inversa. Esse é o posicionamento correto de um equipamento novo, ok? Se essa esfera estiver saindo e já for possível ver a ponta da esfera aqui, significa que ou a esfera está desgastada ou essa peça, que é a base, está desgastada. Como a gente não vai se ater ao fato de qual está desgastado, nós trocamos o conjunto, porque o conjunto está sendo usinado. Isso acontece por tempo de uso ou por uso de materiais abrasivos,
contendo zinco ou muito alumínio ou muitos metais abrasivos. Então, novamente repetindo, inspeção esfera e o seu suporte, ok? Coloca ela, pressiona com o dedo e inspeciona por esse lado. Essa é a posição correta, essa é uma condição nova. Se essa esfera estiver muito para cá, muito próximo dessa borda exterior, significa que o sistema está desgastado, por isso ele pode não estar vedando corretamente no movimento da bomba. Okay? Inspeção feita, colocar de volta no suporte, colocar a tela, tá? Essa é a tela que prende a esfera, ok? E montar o castelo novamente. Montar novamente o castelo na posição correta, aqui. Um parafuso. Lembrando que esfera e base são elementos de desgaste, tá? Com o tempo de uso, dependendo do uso, isso pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, depende de qual material você está utilizando, ou tem equipamentos que, se tiverem presença de zinco, você vai precisar trocar um conjunto desse a cada 3 meses. Quem aplica materiais epóxi ou à base de zinco, que tem o zinco, vai ter que trocar esse conjunto. São 4 conjuntos, tá? Um em cada torre, 4 conjuntos a cada 3 meses. Vamos lá. Um aperto. Muito bem. Pulmão. Só existe uma coisa que acontece com esse pulmão de abastecimento de tinta, é ficar tinta seca aqui dentro. E para limpá-lo é remover daqui. Então você faz uma remoção daqui, remove esse bloco e faz uma limpeza mecânica e com thinner dentro para limpar. Ele é oco internamente e ele serve simplesmente para reduzir aí a oscilação de tinta, que é a saída de tinta 1 e 2, tá? Para reduzir a oscilação de tinta lá na mão do pintor. Se todo o conjunto para trás estiver ok, mas não está saindo tinta lá para o pintor, a tinta está muito fraca, algum entupimento tem nesse setor, verifique as mangueiras primeiro, depois verifique esse setor, desmonta esse bloco, desmonta esse pulmão, leva ele para fora, limpa e coloca ele de volta no lugar, ok? Bom, uma vez montado, lubrificado, membrana no lugar, nós vamos começar a montagem novamente da parte lateral. Lembrando, todos os parafusos com as suas arruelas de pressão. Okay? Colocando os parafusos um a um. Se nós tivermos uma membrana nova posicionada nessa bomba, digamos que foi preciso fazer uma troca de membrana, ok? E temos uma membrana nova posicionada. Quando nós colocarmos os parafusos, nós vamos perceber uma fresta. Vai surgir uma pequena fresta entre as duas, entre o corpo da bomba e a lateral, a tampa de fechamento, uma pequena fresta um pouco mais saliente do que esse lado que está vedado. E aí nós vamos precisar, esse lado está bem vedado, tá? E esse lado com uma pequena fresta. Uma membrana nova sempre vai ter uma pequena fresta. Se isso acontecer, não se preocupe, depois nós vamos ajustar com o torque dos parafusos para que nós tenhamos essa condição. Membrana nova sempre vai pedir um pouco mais de torque na hora do fechamento da tampa lateral. Okay?
Poxa, mas são muitos parafusos. Pois é, existe uma razão para isso, que é justamente para que a membrana fique corretamente fixada e ela faça a sua função. Bom, todos os parafusos estão devidamente colocados. Nós vamos então começar o aperto final, o torque final nessa tampa com o corpo, fazendo sempre de forma invertida. Primeiramente esse parafuso, ok, um bom torque, e o parafuso inverso nele, olhando sempre a questão do raio desse parafuso, tá? Vamos fazer esse aqui deste lado. Beleza. Agora vamos para o segundo parafuso, esse aqui de baixo. Torque. Vamos fazer no inverso dele, que está lá, dando o torque. Vou colocar a chave no lugar, ajuda. Ok. Seguimos, vamos fazer esse parafuso aqui de baixo, dessa torre. E vamos fazer o parafuso do inverso. Nunca, jamais na sequência. Esse. Sempre alternando para que a membrana consiga ser posicionada de forma adequada. Este é o nosso último. E este aqui, inverso, é o nosso último. Para perceber que os últimos parafusos eles vão ficando mais travados. Preciso fazer um reaperto? Normalmente não, porque nós temos as arruelas de pressão, tá? Mas se for preciso, apenas por garantia, pode fazer eventualmente os parafusos que estão aqui em cima, que são na torre, tá? Mais um pequeno reaperto aqui. Um pequeno reaperto nesse parafuso de baixo. Ok. Um reaperto neste parafuso de cima. E um reaperto aqui. Todo equipamento, depois de remontado, verifica a sua caixinha, que não tenha nenhuma peça sobrando. Tá? Aqui nós tínhamos, muito importante, é o suspiro pneumático da parte inferior da bomba, que nós havíamos removido para inspeção. Agora nós vamos posicioná-lo novamente. Não precisa de chave, simplesmente um aperto com a mão é suficiente. Bom, a bomba está devidamente montada novamente, ok? Então fizemos desmontagem, inspeção de membrana, desmontagem do corpo, inspeção da cavidade interna, lubrificação, troca de membrana, remontagem, inspeção do bloco pneumático, desmontagem, lubrificação, remontagem. Todos os parafusos estão devidamente apertados, não custa conferir mais uma vez, né? Só para... ok. Ó, aqui está faltando torque. Esse parafuso está faltando torque, então a gente vai fazer um pouco mais de torque nele, tá? Um pouco mais de torque e nesse aqui um pouco mais de torque. Muito bem, ok? Torres devidamente montadas, verifica se o torque está de acordo, todos os parafusos estão ok. Muito bem. É importante testar o equipamento depois da remontagem, então nós vamos montar o bloco novamente. Bloco pneumático, que é o controle pneumático. Ok. Com uma chave 19,
Nós vamos apertar ele para que ele fique fixo, não tenha nenhum tipo de vazamento. Aqui nós temos entrada de ar comprimido, tá, por qualquer dos dois lados. O outro lado é a saída para as pistolas, a alimentação de ar direto para as pistolas. Então é importante sempre, depois que faz a inspeção, troca de peças e remontagem da bomba, testar. Você pode testar, aqui na oficina nós testamos com água, mas você pode testar com um solvente, tá, de limpeza que você tem aí à disposição. Não com tinta, nós nunca recomendamos testar com tinta, testar com solvente primeiramente, justamente para ver a movimentação, se está trabalhando certo e se está tendo algum tipo de vazamento no entorno. É importante sempre colocar numa superfície limpa e seca e observar se está tendo algum tipo de vazamento e que precise algum reaperto no entorno dessa membrana. Pronto, equipamento devidamente inspecionado, manutenção feita. Agora é cuidar do ar comprimido para não ter excesso de água entrando no ar comprimido, que acaba dentro da cavidade pneumática e trava todo o mecanismo de funcionamento de uma bomba de duplo diafragma. Vejo vocês na próxima. Cória, tudo para pintar. Se tem cor, tem Cória.